vida. Então creia nisso e seja abençoado. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas são sagradas para o seu louvor. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas para o seu louvor. Bendiremos o teu nome, Pai, não há Deus tão grande como tu. Serviremos só um mestre, nos rendemos somente a ti. Nos rendemos somente a ti. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas vão dar para o seu louvor. Olá, bom dia, tudo bem? A gente está em mais um domingo aqui, celebrando a Deus, um culto ao Senhor através da via digital, com os nossos celulares, as nossas televisões, nossos computadores. A gente está usando essa ferramenta para chegar até a sua casa. E aí, como é que está esse início de mês de maio? Já estamos em maio. Vamos já para fechar o segundo mês de um isolamento social, de uma reclusão. Parece que uma parte da sociedade está dizendo que o negócio vai melhorar e uma outra parte está dizendo que a situação ainda vai piorar. E a gente fica meio confuso, né? Visto todas essas informações, um conflito de informações, mas a gente segue acreditando que Deus está no controle de todas as coisas. Nada escapa ao seu conhecimento, amém? Nós vamos, nesse primeiro culto de maio, então, dar algumas diretrizes para você do que vai acontecer. Maio, como todo mundo já sabe, é mês da família. É aquele mês onde as igrejas batistas e algumas igrejas, outras denominações também, enfatizam a família. As suas atividades são voltadas para a família, as ações, as ministrações, a palavra, é mais para esse contexto familiar. E a gente então vai, nesse mês de maio, ter diversas palavras apontando para a família, os caminhos para a família. Eu quero incentivar você, nesse mês da família, mesmo aí nesse isolamento social, fazer alguma coisa com a sua família. Que tal comprar um jogo diferente para jogar com os seus, ver um filme com essa característica mais familiar, um quiz, alguma coisa assim que você e a sua família possam curtir juntos. Quero incentivar você também a participar conosco nesse mês de maio. Nós vamos falar muito sobre ensino, o valor do ensino, e tentar, de alguma forma, unir esses dois temas para abençoar a sua casa. Nesse primeiro momento, eu quero orar por você, pela sua família, pelos seus, pedindo que Deus nos abençoe, que essa celebração, que tudo que vamos viver nessa oportunidade, abençoe a sua casa, abençoe o seu lar, abençoe os seus. Amém? Deus, nós queremos louvar e engrandecer o teu nome. O Senhor tem sido conosco em todo o tempo. Tem sido com as nossas famílias no meio das adversidades. O Senhor não tem nos deixado só. Apesar, ó Deus, das coisas mudarem, a rotina mudar,
o Senhor continua sendo o mesmo. Então, continua a abençoar as nossas famílias. Continua a ser com os nossos. Ó Deus, protege, nos abençoa. Te bendizemos, Deus, pelo teu cuidado. Te bendizemos pelo teu amor. E, ó Deus, pedimos que nessa celebração o Senhor possa estar com os teus ouvidos atentos à nossa adoração, porque ela é feita somente para te adorar. Abençoa-nos hoje, abençoa-nos aqui. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos louvar. Ele é exaltado. Seu nome é exaltado nos céus, na terra, debaixo da terra. Ele é louvado em todo tempo, em todos os povos. Vamos juntos? Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Salmo 96, 7. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Estamos dando início ao mês da família. O mês de maio em nossa igreja é um mês muito comemorado, muito festejado e com certeza traz coisas maravilhosas para a família. Você pode reunir com a sua família, mesmo não estando aqui na igreja, você pode reunir em jogos, em festividades, atividades extras. Você pode e deve fazer o seu culto doméstico. Não abra mão desse tempo de intimidade com Deus em família. Aproveite também para ver aquela boa série que você não conseguia ver antes por falta de tempo. O mês da família é uma ótima oportunidade para nós compartilharmos momentos especiais. Aliás, uma outra atividade muito legal para a família é rever fotos antigas. Com certeza você irá morrer de rir ao ver fotos antigas. Sabe o que é legal também? Você contar para os seus filhos o que você fazia quando era criança. As brincadeiras que gostava, os lugares que gostava de ir. Pode contar como você e o seu cônjuge se conheceram. Seus filhos vão amar conhecer essas histórias. Então, vamos celebrar o mês da família? Participe ativamente desse mês. Venha conosco, vamos celebrar juntos e fazer o mês da família IBA um mês muito especial. Olá, igreja, bom dia. Somos a família Correia e queremos convidar vocês para, junto conosco, fazer a leitura da Palavra de Deus, que se encontra em Provérbios 16, versículo 3, Salmos 116, versículo 7 e 62, versículo 2.
Confie ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Volte minha alma a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom. Somente Ele é a minha rocha e minha salvação, minha fortaleza onde jamais serei abalado. Vamos louvar o Senhor? Subirei ao monte da adoração para oferecer ao Senhor um sacrifício de louvor. O melhor de mim quero dar. Vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais. Pedras que resistam ao vento. Pedras que resistam à chuva. Porque na alegria ou na luta eu vou louvar. E o Cordeiro onde está? Jeová Jireh, Deus proverá. Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo em suas mãos. O melhor de mim quero dar. Vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais. Pedras que resistam ao vento. Pedras que resistam à chuva. Porque na alegria ou na luta eu vou louvar. E o Cordeiro onde está? Jeová Jireh. Eu sei, meu Deus proverá. Estão no altar. Oh, 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 oh. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus
Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo em suas mãos. Amém. Nesse momento nós vamos aproveitar então e vamos orar em família pela família IBA, pela família da Igreja Batista de Abolição. Oremos. Pai de amor, te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de falar contigo, pelo privilégio, Senhor Deus, que temos de recebê-lo em nosso lar, pelo privilégio, Senhor Deus, que temos de viver, Senhor Deus, todo dia com a sua provisão. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem abençoado a cada dia a família da Igreja Batista de Abolição, que o Senhor possa continuar, Senhor Deus, a cada momento, cuidar, Senhor Deus, abençoar, cuidar da vida, cuidar da saúde, cuidar de cada parte integrante, Senhor Deus, da família, Senhor Deus, que o Senhor mesmo possa cobrir, continuar cobrindo, Senhor Deus, com o teu sangue, Senhor Deus, cada família da Igreja Batista de Abolição. Que o Senhor coloque, Senhor Deus, os seus anjos ao redor, Senhor Deus, de cada membro, Senhor Deus, de cada pessoa, Senhor Deus, que faz parte dessa comunidade, Senhor Deus. Senhor, eu peço que tu possa ser com a vida do nosso pastor, ó Pai, dando a ele, Senhor Deus, e a sua família também, a saúde, a paz, a tranquilidade, Senhor Deus, e cada dia mais, Senhor Deus, tu possa falar ao teu povo através da vida dele. Seja com a nossa família também, como o Senhor tem feito até agora. Senhor Deus, muito obrigado por todas as bênçãos, Senhor Deus, que o Senhor tem dado à nossa família e creio que também a cada família da Igreja Batista de Abolição. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora é o momento da gente dedicar ao Senhor os nossos bens e as nossas vidas. Nesse tempo de isolamento, a gente está incentivando você de casa a fazer transferência bancária ou depósito bancário, porque estamos com a nossa igreja fechada, né? Não estamos tendo os cultos dominicais, uma grande parte da igreja faz os depósitos lá no gasofilácio, mas eu quero louvar a Deus por sua vida, igreja, você que aceitou, acatou a nossa orientação, fez transferência bancária. Que Deus abençoe, que Deus continue a sustentar o seu lar, a dar o alimento para a sua despensa, que Deus continue a lhe dar tranquilidade para fazer também as suas coisas dentro de casa, que Deus abençoe a todos. Quero repetir, você que é autônomo, que por acaso não tem conseguido trabalhar, não fique, chateado, não fique aperreado, como a gente gosta de falar na terra dos meus pais, por não conseguir contribuir. Esse é um tempo para você, infelizmente, estar em casa, né? Não poder trabalhar, mas Deus está cuidando de você e a gente não quer, de forma alguma, que você se sinta pressionado. Mas a descrição aí da nossa conta bancária está passando, você pode anotar os dados e fazer a transferência. Se você quiser, nessa semana, na terça-feira à tarde, nós teremos gente na igreja. Então, se você quiser deixar o seu dízimo, a sua oferta lá, também pode fazê-lo. E a gente quer agradecer a Deus pelos aniversariantes, né? Porque mais do que bens, esse momento é agradecer pelas vidas. A gente usa esse momento aqui para agradecer pelas vidas. E conforme prometido, né? Eu não consegui falar dos aniversariantes da semana passada. Eu quero lembrar nessa oportunidade que algumas pessoas fazem aniversário fizeram aniversário na semana passada e farão nessa próxima semana. Nosso querido Ivan, no dia 4 de maio, nosso vice-presidente, nosso líder, um dos líderes da nossa igreja, está fazendo aniversário dia 4. Parabéns, Ivan, que Deus te abençoe muito.
Você tem sido uma pessoa assim, muito importante no meu ministério, tem abençoado a minha vida e eu louvo a Deus pela sua vida. Que Deus continue a te dar muitos outros anos de vida. Acho que você já está chegando nos 60, não é isso? Então, que Deus te guarde e fique em casa. Você é idoso, né? Então, cuidado aí. Outra pessoa que está fazendo aniversário já no dia 5 é a Fernandinha Burgos. Fernandinha, beijo para você. Curta dentro de casa. Que Deus te abençoe muito. Outro aniversariante é Rodrigo. Rodrigão, Deus te abençoe, viu? Parabéns pelo seu dia e se cuida aí. Outro aniversariante é a melhor sogra do mundo. É a dona Sônia, né? Minha sogra está fazendo aniversário no dia 7. Sogra, que Deus te abençoe. E o último aniversariante dessa semana é Elísia. Elísia, minha diaconisa, minha mãe do coração, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele te dê saúde. É muito bom ter você perto de mim. Que Deus te abençoe, tá bom? Um beijo também. Agora de casamento, nessa semana a gente só tem um casal, mas é um casal muito especial. Eu quero louvar a Deus pela vida do Rafael e da Cristine. Dia 9 de maio, eles completam mais um ano de casamento e quero agradecer a Deus pela bênção que vocês são para a nossa comunidade de fé, pedindo que Ele mantenha vocês bem unidos, bem juntinhos e que essa relação floresça, né? Que dentro do tempo de Deus, a gente venha celebrar os filhos de vocês também. Que Deus abençoe, viu? Muito bom estar celebrando com vocês mais um ano de casamento. Vamos orar agradecendo a Deus por aqueles que completam mais um ano de vida? E agradecer a Deus também por você estar conseguindo contribuir com a sua igreja para o sustento da sua igreja? Deus, nós queremos te louvar, te agradecer pela oportunidade que temos de dedicar dízimos e ofertas ao Senhor. Te agradecer, Deus, porque o Senhor tem sido fiel para conosco, teus filhos, mesmo sem merecermos. Queremos pedir que o Senhor mantenha, ó Deus, as despensas cheias, que haja comida no prato. E, ó Deus, que a igreja continue a honrar também com os seus compromissos financeiros. Quero te agradecer por aqueles que estão completando mais um ano de vida e mais um ano de casamento. Deus, é motivo de louvor quando mais uma primavera é vivida. Então a gente exalta o teu nome. Abençoa a todos. Fica conosco, guarda-nos. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Continuando, a gente quer passar para aquele momento que todo mundo gosta, que é o momento de celebração da comunhão. E eu quero incentivar você hoje, na celebração da comunhão, mas não nesse momento da celebração da comunhão. É claro que você vai apertar a mão, vai beijar, vai abraçar quem está do seu lado. Mas eu quero incentivar você, quando o culto acabar, a ligar para uns 2 ou 3 membros, perguntar como é que ele está, talvez ligar para alguém mais velhinho que você conheça da igreja, perguntar como é que ela está, como é que está sendo esse período da quarentena, se ela está precisando de alguma coisa, e aí a gente aumenta o nosso vínculo de comunhão, ok? Então liga aí para 2 ou 3 pessoas, não aquelas pessoas que você liga sempre. Então pensa em uma pessoa que você visualizou o rostinho dela, Deus colocou o rostinho dela na sua frente agora. No final da celebração, então você liga para ela, né? Não manda mensagem, não, liga mesmo, para ter esse contato, para perguntar, para falar. E aí você vai poder chegar, estar mais perto. Uma das ações que a gente quer incentivar nesse mês da família é ouvir
testemunhos das famílias da nossa igreja, da nossa comunidade de fé. A gente quer saber, porque eu tenho conversado, né, nesse período de quarentena com algumas famílias, na verdade muitas famílias, e percebi que algumas rotinas foram sendo mudadas dentro da família, experiências novas foram sendo vividas por essas famílias. As famílias estão descobrindo coisas sobre as suas respectivas famílias durante essa quarentena. E aí o primeiro casal que a gente convidou, porque eu vi uma experiência deles muito interessante, é o Emanuel e a Ellen. Eles vão contar agora o que eles descobriram nessa quarentena. E nos próximos cultos, a gente vai incentivar você a também enviar um videozinho para nós, contando o que mudou nessa quarentena. O que você descobriu nessa quarentena? Será que você descobriu alguma coisa no seu filho que você ainda não tinha percebido? Ou no seu cônjuge? Ou em alguém da sua família, um outro membro da sua família? Manda um videozinho pra gente, se inspira aí no vídeo do Emanuel da Ellen, que a gente vai, nesse mês de maio, contar essas experiências aqui. Olá, pessoal! Como o pastor Flávio comentou, nesses dias de quarentena, nós temos tido a oportunidade de ter algumas experiências diferentes. Essas experiências estão acontecendo aqui no nosso condomínio. Através de um grupo do WhatsApp, a gente tem conhecido um pouquinho mais sobre o nosso condomínio e descoberto algumas coisas bem interessantes. Então, nós descobrimos que o nosso condomínio é um mini shopping center. Um dia nós estávamos trabalhando aqui normalmente e do nada escutamos aquela buzina de padeiro. Aí a Ellen foi olhar no grupo do WhatsApp e falou que avisaram que o padeiro estava chegando. Aí, olhando com mais calma no grupo, nós descobrimos que tem vizinhos vendendo lanches, tem vizinho vendendo roupa, tem vizinho vendendo artigo tecnológico, tem vizinho vendendo máscara agora. E isso é bem legal porque aí os vizinhos eles procuram comprar coisas dos vizinhos aqui do condomínio para ajudar no sustento deles. E aí a gente ajuda os vizinhos e os vizinhos nos ajudam com lanches gostosos, embora a gente esteja engordando. Mas maio é o mês da família e enquanto família a gente tem tentado orar mais nesses dias de quarentena, temos tentado buscar mais ao Senhor, continuamos participando do relógio de oração desde o mês de março e acreditamos que o Senhor tem coisas boas para as nossas famílias nesse tempo. Espero que você e sua família estejam desfrutando de coisas boas e de ótimas experiências nesse período de quarentena e compartilhe também. E aí, gostaram do videozinho? Gostaram da experiência da Ellen e do Emanuel? Descobriram o que eles descobriram nessa quarentena? Nós vamos louvar. Casa de bênçãos. Profetize. Minha casa será uma casa de bênçãos. Vamos louvar. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Hebreus 10, 23. Faça você também essa oração em forma de canção com a sua família. Minha
Foi abençoado? Louvou a Deus com a sua família? Cantou, profetizou? Agora vamos à ministração da palavra. É tempo da gente falar daquilo que temos visto e ouvido da parte de Deus. A história da humanidade, ela foi contada através dos anos de diversas formas. A gente, quando estuda a história do mundo, a gente vê que essa história do mundo ela foi contada de algumas formas, alguns meios para falar de costumes e jeitos de convivência. Pintura, objetos artesanais, a própria oralidade, são algumas das primeiras expressões usadas pelos homens a fim de que fossem perpetuados esses costumes, essas formas de vida. Você, quando estuda história, minimamente você conhece as pinturas rupestres, né? Aquelas pinturas gravadas em pedras que contam a história ou parte da história de determinado povo. Através de objetos a gente consegue contar a história ou saber um pouco mais da história de determinado povo. E boa parte da história dos povos mais antigos chega até nós através da oralidade. A história que é contada de pai para filho. A história que é contada de líderes de povos para o seu determinado povo. A oralidade foi uma das mais usadas, uma das formas mais usadas para que as histórias dos diversos povos chegassem até nós. Mais à frente, a escrita vai se transformar no principal meio de registro desses costumes, né? De deixar um legado para a próxima geração. Nos mais diferentes lugares e nos mais diversos idiomas, a gente vai perceber os povos vão se identificando com aquilo que precedeu as suas raízes. Então, oralidade, pintura, objetos, a escrita são formas que nós temos, né, que nós percebemos que a história dos outros povos chegaram até nós. Apesar de hoje a gente ter acesso a tal forma de registro, ou seja, a escrita, nem sempre a gente consegue dar o devido valor à nossa história. Eu, como estudante de história, amante da história, eu posso dizer que o povo, de forma geral, valoriza muito pouco o registro da sua história. A gente erraria menos hoje como sociedade se observássemos melhor o registro da história. Talvez algumas questões políticas que nós vivemos e estamos vivendo não nos atingiriam se nós tivéssemos olhado um pouco da história. Algumas questões sociais hoje não nos atingiriam como nos atingem se nós tivéssemos olhado um pouco da história. Infelizmente, a gente vê que grande parte da população brasileira e mundial banalizam a sua história. Elas não olham com carinho o ensino. Elas não assimilam o conhecimento de forma que esse conhecimento se transforme em algo que seja bom para elas. Elas não transformam o ensino em aprendizado. Infelizmente, há uma distância daquilo que a gente lê e daquilo que a gente coloca em prática. E a gente vê isso acontecendo, e isso é muito triste. A gente não aprende com as experiências que nós vivemos. Isso se dá em todos os aspectos da vida. Inclusive quando falamos de ensino dentro das nossas igrejas. Quantas vezes temos a oportunidade de crescer com a experiência do irmão que está ao nosso lado? Mas nem sempre nós, dentro da igreja, valorizamos a experiência daquele irmão que está ao nosso lado.
Quantas vezes alguém já disse que se a gente se aproximar do pecado, o pecado vai acabar tragando a gente, mas a gente não ouve. Coisas que fazem mal para nós, anteriormente alertadas por outros líderes, acabam por nos levar a caminhos bem tortuosos. O ensino sempre teve destaque na igreja cristã. Historicamente, o ensino sempre foi valorizado por nós evangélicos. Apoiar as ideias na palavra de Deus foi motivo até de grande orgulho. Nós éramos reconhecidos pela prática do ensino, a prática do aprendizado, para prestar atenção naquilo que as Escrituras diziam. Contudo, já de uns bons anos para cá, a gente tem adotado outras posturas. A gente tem deixado essa alcunha de estudantes da palavra de lado dos nossos arraiais. Acabaram, em boa parte das igrejas, as escolas bíblicas. A gente não tem mais o ensino da palavra, infelizmente, em boa parte das comunidades de fé, como esteio das comunidades de fé. E não somente aqui no Brasil, no exterior também. As pessoas têm deixado o ensino da palavra, elas têm deixado o debruçar na Bíblia de lado. A gente está tendo agora destaque, e quando eu falo agora, talvez anos 80, final dos anos 80, anos 90, a gente tem adotado uma cultura de idolatria a pastores e líderes evangélicos. A gente preferiu adotar esses nomes de peso, e aí você vai lembrar de alguns nomes de peso, final dos anos 80, 90, anos 2000, de grandes nomes que a gente adotou, e aí passava a tomar a palavra desse homem, dessa mulher, como máxima, acima, inclusive, daquilo que a palavra de Deus dizia. E aí a gente foi deixando, na conta desses homens, dessas mulheres, o nosso ensino. Quando a Bíblia é bem clara, a história cristã é bem clara, que nós, indivíduos, precisamos estudar a palavra. Nós precisamos nos aprofundar na palavra. E logo não é de se estranhar que o ensino tenha perdido o lugar, porque a gente adotou uma cultura de idolatria a nomes, ao invés de nos concentrarmos na palavra. Nossa intenção, então, nesse mês de maio, quando a gente está falando sobre ensino, é incentivar você a pegar a palavra de Deus e ir para a palavra de Deus e se aprofundar na palavra de Deus. Acredito que um dos efeitos, um dos resultados que teremos nesse pós-pandemia é exatamente despertar a igreja. Acho que boa parte da igreja vai ser despertada para a necessidade de voltarmos às Escrituras. Vocês sabem que eu não sou apocalíptico, não vejo as questões do Apocalipse em tudo, mas muitos sinais estão sendo dados nessa pandemia. E acho que um dos sinais apocalípticos para pós-pandemia, inclusive dentro da própria pandemia, é despertar a igreja para o ensino da palavra. Para que a gente deixe de seguir os apóstatas da fé, aqueles que manuseiam a palavra de forma errada, para convencer de opiniões pessoais. Então, acho que um dos desafios, um dos efeitos dessa atual crise é despertar a Igreja de Jesus sobre a necessidade de voltarmos às primeiras obras. E aí, como já falava lá no livro de Apocalipse,
Em nossa comunidade de fé, graças a Deus na Igreja Batista de Abolição, a gente tem uma boa procura pelo ensino da palavra, pelo aprofundamento da palavra. Mas acredito que Deus, e aí eu falo como pastor da igreja, eu acredito que Deus esteja querendo nos levar a um nível ainda mais profundo. Tem sido bom a sua procura. Eu gosto quando você procura um discipulado, me questiona no final das ministrações, isso é sinal de interesse. Mas acredito que no número maior, Deus nos queira levar a um aprofundamento ainda melhor, ainda mais consciente do nosso papel diante da nossa sociedade. Outro efeito que eu julgo ser sentido nesse tempo, daquilo que venha como resultado da pandemia, é o resgate do que vem a ser uma família saudável que vive aos pés de Jesus. Sim, ao mesmo tempo, mesmo que obrigatoriamente, as famílias estão convivendo mais, você concorda? Elas estão passando mais tempo juntos, elas estão descobrindo coisas juntos que desconheciam, ou que haviam perdido. Você viu lá o testemunho da Ellen e do Emanuel, o que eles descobriram? E aí a gente está descobrindo essas coisas juntos, novas situações juntos, e esse é um dos desdobramentos, acredito eu, dessa crise atual. Que as famílias vão se juntar mais. Porque afinal a gente está vivendo tempos tão desconexos, a gente está vivendo tão longe um do outro, o pai, a mãe, os filhos, cada um no seu smartphone, vivendo muito longe, muito desconexos. E aí, parece que um mal está se tornando um bem, porque as famílias estão obrigatoriamente convivendo mais. E a gente vai tirar, espero que a gente tire uma lição do valor da nossa família. Eu acho que eu comentei isso em algum outro momento e quero comentar agora de novo. O quanto foi importante para mim, para a Silvana e para a minha família, quando a gente teve os sintomas agora do coronavírus, graças a Deus já não estamos mais com os sintomas, como foi importante para a gente, a família. Meus irmãos vieram aqui em casa, trouxeram os alimentos do mercado. Quando foi importante para a gente a nossa outra família, que são vocês que estão em casa. O Ivan, o pastor Josias, muitos membros me ligaram, a Ellen, a Aimoré, perguntando se eu precisava de alguma coisa, perguntando se estava tudo bem aqui em casa. Como foi importante esse tempo para nós? No meio da adversidade, no meio da apreensão, do medo, a gente ter família que nos suporte. Tem gente desvalorizando o papel da família e nós queremos, na verdade, ratificar. A família é importante. Tem gente desmistificando, inclusive, a igreja nesse tempo. Mas olha, o que seria de nós se não fosse a igreja? O que seria de nós nesse tempo se não tivéssemos uma palavra? Como tem sido importante o trabalho do Emanuel, do Leonardo, do Bruno, da Ana Cláudia, dos irmãos que participam do louvor nesse tempo, porque a gente está fazendo uma celebração ao nosso Deus e conectando você junto a Deus. Olha que coisa especial. Então, queremos valorizar nesse tempo também as famílias. Será que você tem acompanhado melhor a rotina dos seus filhos? Ou quem sabe até consigo mesmo, na sua relação pessoal, está conseguindo enxergar mais claramente algumas falhas que você precisa mudar? Nessa meditação de hoje, então, usaremos esses dois temas. A gente fez uma introdução aqui bem longa, porque são dois temas que nós precisávamos abordar. E aí eu quero pensar hoje com você nesses dois temas. Queremos falar de ensino e de família. Durante todo o mês de maio, como eu disse lá no início, a gente vai transitar nesses dois temas.
sempre tentando conectá-los, sempre tentando juntá-los. E disponibilizaremos bastante reflexão a respeito desses dois temas. Nessa vez eu quero propor o seguinte tema para você, e eu quero pedir para você, adolescente, que adora quando o pastor faz isso, né? Você jovem também adora, repetir comigo o tema da ministração de hoje. Vamos lá? Famílias firmadas na palavra andam com Deus. Mais uma vez, famílias firmadas na palavra andam com Deus. E o texto proposto para nós, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, independente do horário que você esteja vendo, é o seguinte. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou a Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. A princípio, você pode olhar para o texto que nós usamos agora, e não perceber uma grande ligação com o tema. Qual era o tema mesmo? Quais são os temas que nós vamos abordar hoje? Ensino e família. E o tema para essa mensagem é famílias firmadas na palavra andam com Deus. Nem sempre, quando a gente lê um texto, a gente consegue perceber os temas logo de cara. Nem sempre será uma questão de leitura o que nos levará a uma compreensão maior dos ensinamentos do Senhor, e sim de interpretação. É aquilo que está por detrás das linhas lidas. É aquilo que nós precisamos subentender, de buscar verdadeiramente o significado maior daquelas linhas. Outro fator positivo quando a gente lê a Bíblia, e isso nos ajuda a entender a Bíblia, é ligar os fatos que ocorrem em outros livros ou capítulos com aquilo que você está lendo. Esse cruzamento de informações é essencial. Será que podemos tentar fazer esse exercício então agora? Do texto que lemos, alguns nomes são bastante conhecidos, né? São comuns para nós. O primeiro nome que a gente lê no texto é um cara chamado Enoque. Enoque, a gente reconhece Enoque, a gente conhece Enoque porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e em algum momento ele foi arrebatado, ele sumiu. Não sofreu o dano da morte. Então, alguns homens não sofreram, a gente não tem conhecimento do dano da morte. Eles foram arrebatados, foram levados diretamente para Deus. Outro nome bastante conhecido é Matusalém. Até se você não tem uma experiência muito grande de igreja, você sabe quem foi Matusalém. O homem mais velho de que temos conhecimento na Bíblia e na história. Outro nome, e aí o último, é Noé.
Personagem muito comentado há 2 semanas atrás. Você lembra que eu fiz uma ministração em cima de Gênesis 6? Aquele que construiu a arca e foi usado para começar algo novo, fazer algo novo. Então nós temos esses 3 nomes. Aí a gente começa a conexão do texto, daquilo que nós lemos, daquele não sei quem, gerou não sei quem, e aí viveu tantos anos, e teve filhos e filhas. A gente vai começar a conectar esse texto ao tema proposto. Com uma leitura um pouco mais atenta, a gente descobre algumas situações muito especiais dentro do texto. E é com elas que eu quero começar a desenvolver a mensagem. Lembrando que o nosso tema é famílias firmadas na palavra andam com Deus. E o nosso primeiro ponto de abordagem é famílias firmadas na palavra andam com Deus e testemunham aos seus. Famílias firmadas na palavra andam com Deus e testemunham aos seus. Qual era o grande problema do povo nos tempos dos reis e dos juízes? Vocês se lembram? Falo isso diversas vezes. O povo vinha bem, obedecendo a Deus, mas quando começavam a prosperar, o que acontecia? Se esqueciam de Deus. Dali mais um pouco, um povo pagão se levantava contra eles e prevalecia, destruindo e roubando tudo o que eles tinham. Resultado, eles sofriam e se arrependiam. Deus levantava um juiz que abençoava os seus, mas infelizmente o círculo se renovava, né? Os problemas se renovavam constantemente e tudo se repetia. E por que isso se dava? Porque eles esqueciam. Simplesmente porque ninguém ensinava à próxima geração o porquê do povo ter sido liberto. Será que você conta aos seus filhos, aos seus sobrinhos, ao seu cônjuge, os livramentos que te foram dados por Deus? Talvez não seja por causa disso que nós estamos vivendo nessa seca espiritual, porque pais e mães se esqueceram de contar aos seus filhos o que Deus fez por eles em determinado tempo das suas vidas. Conseguiu perceber na leitura, sabe que você conseguiu perceber na leitura de Gênesis 5, 18 a 29, que Enoque, o homem que andava com Deus, foi pai de Matusalém e bisavô de Noé? Enoque gerou Matusalém, verso 21. Matusalém gerou Lameque, verso 25. E Lameque gerou a Noé, versos 28 e 29. Você já escutou a expressão uma fruta nunca cai longe do pé? Parece que essa máxima foi inspirada nessa família, na família de Enoque. Lá no início eu falava como a tradição oral fora um dos principais meios de perpetuação da história. E eu não tenho dúvidas de como Enoque contava ao seu filho Matusalém as espetaculares experiências que ele tinha com Deus. Assim como Matusalém contou a Lameque e Lameque contou a Noé. As histórias de fé sendo perpetuadas de geração em geração, alimentando filhos, netos e bisnetos e assim sucessivamente. Então, o primeiro toque, a primeira observação que eu quero trazer para você é que famílias firmadas na palavra andam com Deus e testemunham aos seus. Você tem contado aos seus filhos o que Deus fez por você, de como Ele te livrou, em determinado momento da sua vida, como Ele te puxou com a sua mão forte e te salvou do perigo? É sua tarefa, é sua responsabilidade falar aos seus filhos, falar às próximas gerações daquilo que Deus fez por você, porque isso vai alimentar a fé deles. Parece que esses homens, quando a gente lê o texto, né? Eles tinham, parece não, a gente vê que
Enoque, Matusalém, Lameque, eles tiveram outros filhos e filhas, mas que não tiveram as suas histórias contadas. Conclui-se aqui que a salvação é algo pessoal e dar prosseguimento ao legado de fé deixado por outro vai de cada um. Existe uma recompensa, mas nem todos a quererão experimentar, infelizmente. Você vê lá narrado que Enoque teve filhos e filhas, Matusalém teve filhos e filhas, Lameque teve filhos e filhas. Mas esses outros filhos e filhas talvez não quiseram seguir os conselhos dos seus pais. Mas aqueles que quiseram seguir os conselhos dos seus pais, aqueles que abraçaram a fé dos seus pais e tiveram seus corações convertidos ao Senhor, tiveram as suas histórias contadas. E aí, será que você vai querer ter a sua história contada? A segunda perspectiva a ser abordada é que famílias firmadas na palavra andam com Deus e vivem muito. Um dos 10 mandamentos, na verdade, o primeiro com promessa, você lembra bem, é: honra a teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Antes mesmo de Moisés, porque isso está lá, esses mandamentos foram dados a Moisés, e a história de Enoque e de Matusalém vem antes. Antes mesmo de Moisés entrar na história e receber as tábuas da lei, a premissa de alguém, de ser alguém que respeitasse pai e mãe, a premissa era: se alguém respeitar pai e mãe, viverá por longos dias. E a gente vê, Matusalém respeitou seu pai, amou seu pai, honrou seu pai, e foi, no registro bíblico, o homem que mais dias viveu sobre a face da terra. E a gente vai ver isso repetido na vida de Lameque e na vida de Noé. Eles viveram muitos dias. Eles viveram muitos anos. Porque eles honraram o seu pai e a sua mãe. Então, quando eu vejo famílias firmadas na fé, andando com Deus, uma consequência lógica é que eles vão viver muitos anos. Vão viver muitos dias felizes na presença do Senhor. Nesse contexto do texto áureo que nós usamos em Gênesis 5, podemos dizer até que Enoque viveu pouco. Apenas 365 anos. Mas seu filho, neto e bisneto foram longevos. E não há dúvidas que o motivo foi que eles honraram os seus pais. E neste mês da família, a gente está abordando ensino e família. Nesse mês da família, podemos com mais autoridade perguntar, e eu quero perguntar para você: como anda o teu relacionamento com os teus pais? Você já ligou para o teu pai, para a tua mãe nessa semana? Hoje, será que você vai ligar para o teu pai, para a tua mãe, perguntar como é que eles estão? Está cuidando direitinho do teu pai e da tua mãe, que é mais idoso? Você tem sido suporte para os teus pais ou para os teus avós nesse tempo difícil? É tua responsabilidade cuidar também da tua família, e dessa forma Deus vai abençoar a sua vida. Como anda a tua relação em família? Assim como Deus abençoa com muitos dias aqueles que honram o seu pai e a sua mãe, Deus é um Deus justo. E ele não tem prazer naquilo que o homem faz de errado. Em contrapartida, a gente sabe o que acontece com as famílias, ou com os membros das famílias, aonde a palavra de Deus ela não é observada. Quando a família anda longe dos caminhos de Deus, ou os caminhos que Deus desejava para todos daquela família. Eles não deixam um legado, essas famílias não deixam um legado. Ninguém, depois que eles morrerem, vão contar a sua história. E aí a gente tem
alguns exemplos bíblicos, mas talvez o mais claro para mim nesse momento seja o exemplo de Ananias e Safira, esse mau testemunho. Ananias e Safira não se firmaram na palavra de Deus, eles não andaram com o Senhor e acabaram por pagar com as suas próprias vidas. Você lembra da história de Ananias e Safira? Eles tentaram enganar os apóstolos, tentaram enganar a sua comunidade de fé. Eles tentaram enganar para ganhar prestígio, para falar que eram bons cristãos. Venderam uma propriedade por um determinado valor, um valor mais alto, e disseram que venderam por um valor mais baixo e foram apresentar isso diante dos apóstolos e acabaram por pagar com as suas próprias vidas. Quando a gente não observa a palavra do Senhor, quando a gente não anda com Deus, os nossos dias não são multiplicados na terra. Lembra quando eu citei o tempo dos juízes e reis de Israel, lá no início da palavra? A história é bem assim. Quando um rei não fazia a vontade do Senhor, os seus dias eram abreviados, o seu reinado era abreviado. Inversamente proporcional, quando esse rei fazia o que agradava a Deus, os seus dias eram multiplicados. E a gente tem um caso em especial onde Deus deu até mais dias, mais anos, porque o rei queria fazer a vontade do Senhor. Por fim, a gente tem o terceiro ponto, a terceira abordagem da nossa ministração nessa celebração. Famílias firmadas na palavra andam com Deus e fazem coisas espetaculares. Como a gente viu, como a gente pôde perceber, Noé foi a terceira geração de Enoque. Após Enoque, ele foi a terceira geração. Bisneto de Enoque. Enoque era o seu bisavô. A gente lê em Gênesis 6:9 o seguinte: Noé era homem justo, íntegro entre todo o povo da sua época. Ele andava com Deus. Isso a gente lê lá em Gênesis 6:9. E perceba que a mesma expressão usada para Enoque foi usada para falar de Noé. É a mesma referência. Eles andaram com Deus. Deus viu em Noé, e eu acredito até que a história de Noé tenha sido, se não mais especial, igualmente especial a história de Enoque. Porque Noé foi chamado para resgatar a humanidade e começar algo novo a partir dele. Entre todos da sua época, Noé foi achado um homem justo, um homem íntegro, um homem reto. E quando a gente está então falando de família, de legado de família, de passarmos as histórias de fé da nossa família para a próxima geração, para os nossos filhos, para os nossos netos, a gente está se baseando nisso daqui. Porque com certeza Noé ouviu as histórias do seu bisavô Enoque. Não através do próprio Enoque, porque Enoque vai arrebatado com 365 anos, então Enoque não conheceu Noé, mas Enoque conheceu seu avô, Matusalém. E Matusalém com certeza contou as histórias de Enoque para Noé. Com certeza Lameque, que era o pai de Noé, contou as histórias do seu avô Enoque para Noé. E aí a fé dele foi sendo alimentada, a espiritualidade dele foi sendo construída. E ele quis seguir os passos dos seus antepassados. E a pergunta que eu quero deixar para você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite: será que seus filhos, seus netos, seus bisnetos quererão acompanhar, imitar a sua fé?
Será que eles vão ter o desejo de fazer a vontade de Deus, seguindo os seus passos? Você tem sido exemplo para os da sua casa? Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração nessa oportunidade, nessa mensagem. Eu espero que você tenha o desejo sincero, que a sua família esteja firmada na palavra, que ela ande com Deus. E assim você, assim como Noé fez uma coisa espetacular, você e a sua família também farão coisas espetaculares. Você e sua família também verão o agir sobrenatural de Deus. Mas para isso é necessário que você esteja firmado na palavra e ande com Deus. Fazendo assim, não há outro resultado. O resultado é que Deus vai te abençoar em tudo aquilo que você faz. Eu quero orar por você e pela sua casa, pedindo que você seja exemplo para a sua família. Que você seja um dos canais usados para que a sua família esteja ainda mais aos pés do Senhor. Vamos orar? Deus, te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque temos buscado colocar nossa família firmada na palavra, as nossas famílias firmadas na palavra. E consequência de estarmos firmados na palavra é andarmos contigo. E a consequência de andarmos contigo é sermos usados pelo Senhor para fazermos coisas que ninguém acreditaria que iríamos fazer. Abençoa, Deus, cada lar. Fortalece as famílias. Fortalece o ensino da palavra em cada família. Muito obrigado. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Acabou. Chegamos ao final de mais uma celebração. Quero lembrar que a nossa igreja ainda está fechada, mas que nessa semana, na terça-feira, nós teremos gente lá. Se você é idoso, precisa de algum apoio, nossa juventude se colocou desde o início à sua disposição e continua a se colocar à sua disposição. E a orientação, né, dos órgãos legais, tanto da prefeitura e do governo, é que a gente fique em casa. A quarentena foi estendida no governo do estado até o dia 11, na prefeitura até o dia 15. A gente segue as orientações, irmãos. Eu gostaria muito de estar reunido como igreja, mas esse é o tempo de ficar em casa. Então, fica em casa. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Eu quero orar por você. Deus, foi muito bom estarmos aqui. Louvamos o teu nome e te bendizemos. Queremos rogar ao Senhor que continue cuidando de nós, continue nos abençoando e olhando por cada família. Fica conosco nessa semana que se inicia, abençoando-nos. Leva esse vírus, ó Deus, embora, para que a gente volte às nossas atividades, volte ao nosso contato. Muito obrigado. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, e as doces comunhões do seu Santo Espírito sejam com a Igreja Batista de Abolição e todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma excelente semana. A palavra de Deus diz que eu e a minha casa serviremos a Jesus. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Então creia.